acompanham, mas a presença dos vereadores Fabrício Gandini, membro dessa comissão, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Luiz Paulo Amorim, e nós já podemos abrir, enquanto o vereador Fabrício Gandini termina o seu telefonema, nós vamos iniciar com a leitura da ata. Pedir ao vereador Luiz Paulo Amorim, por gentileza, que faça a leitura da ata da reunião anterior. E agradecer também, naturalmente, às amigas do SAC, do Serviço de Apoio às Comissões. Ata da primeira reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente. Aos 15 dias do mês de julho do ano de 2015, no plenário Maria Ortiz, na Câmara Municipal de Vitória, realizou-se a 4ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, da 17ª Legislatura, sob a presidência do vereador Luiz Emanuel. Presentes os vereadores Fabrício Gandini, Luiz Paulo Amorim, membros desta comissão, vereadores Davi Ismael e Devani Ferreira como ouvintes. Presentes como convidados o secretário de Meio Ambiente, senhor Marcos da Mata, e o senhor Erailton Moreski, representante da SOS Ambiental, para discutirem sobre a formação do Conselho Municipal de Meio Ambiente. O vice-presidente, vereador Fabrício Gandini, fez a abertura da reunião enquanto era aguardada a chegada do presidente Luiz Emanuel, solicitando ao vereador Luiz Paulo Amorim a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovado por unanimidade. O vereador Luiz Emanuel deu sequência à reunião solicitando ao senhor Erailton Moreski que pontuasse as questões discutidas na última reunião sobre a recomposição do CONDEMA. O senhor Erailton explicou por ter procurado a Câmara no intuito de uma recomposição do CONDEMA para que o órgão se torne mais atuante, efetivo e com maior representatividade da sociedade, que haja um trabalho em prol de soluções nos problemas de qualidade de vida do município, e fez uma prévia exposição das propostas, citando que o CONDEMA tentou reduzir o número de seus componentes de 13 para 11, e opinou não ser cabível uma redução de representatividade, principalmente na sociedade civil, sendo que a população do município cresceu em 25% durante esses 25 anos de representatividade do órgão. Informou que na composição apresentada, já citada em ata anterior, o EMA abriu mão de participação. Solicitou que os gestores da SEMAN, indicados pelo secretário, participem das reuniões como membros efetivos, apresentando pareceres como cidadãos e funcionários. Sugeriu a manutenção da representatividade da sociedade. Solicitou a inclusão da FAMOPS, que é um órgão de representatividade estadual e que possui assento nos CONDEMAs e CONREMA, no CONDEMA, que é a representação máxima na capital. Solicitou também que os membros representantes dos órgãos públicos sejam de cargos efetivos e não comissionados, sendo que comissionados somente o cargo do presidente, que seria o secretário. O senhor Moreski informou que, de acordo com o parecer da PGM, as representações das organizações não públicas não podem ser feitas por funcionários de órgãos públicos municipais, estaduais e federais, citando o ocorrido no CONDEMA, onde representante de ONGs era funcionário da SEMAN, alertando dessa forma para que ocorram mudanças nesses trâmites. Finalizou-se solicitando o prazo de 4 anos e um trabalho obrigatório na entrada dos conselheiros no CONDEMA, com um treinamento básico sobre o regimento interno e as leis ambientais. O secretário Marcos da Mata frisou que esta proposta de recomposição do CONDEMA é bastante antiga, vinda de outras gestões de acordo com a necessidade de requalificação do órgão, e salientou que, conforme pronúncia feita pelo senhor Erailton Moreski sobre a diminuição da representatividade da sociedade civil, na verdade é um conselho paritário, existindo um equilíbrio entre os representantes dos poderes públicos e sociedade civil, explicando que, diminuindo o conselho, haverá uma diminuição de ambas as partes. Salientou ao fato de que, se dizer diminuição da sociedade civil, faz menção a uma diminuição da importância da sociedade civil no Conselho, e que não é verdade, continuando com a mesma representatividade no poder público.
O secretário informou que constam 26 representantes no CONDEMA e a proposta é reduzir para 22, priorizando a qualidade e não quantidade dos debates, prezando pela capacitação de representação no município. O senhor Marques da Mata informou que nas reuniões do ano de 2014 faltaram um quantitativo de 7 a 11 representantes do total de 26. Isso contando com as entidades que não apresentam seus representantes, e informou que houve por parte de algumas instituições o pedido de saída do CONDEMA. Desta forma, surgiu a necessidade de uma redução no quantitativo e a requalificação dos membros. O secretário explicou que, quando o conselho foi criado, o município tinha fragilidade de quadros da área ambiental, com uma secretaria de meio ambiente recém-criada, e por isso o Estado tinha peso na composição do CONDEMA. O Estado também apresentou o ofício do IEMA e DAF, e também o próprio IBAMA, que é um órgão federal, para sair do CONDEMA. Desta forma, explicou não poder requalificar o órgão, diminuindo somente a representatividade do setor público, sem diminuir a representatividade da sociedade civil. E afirmou que a redução de 13 para 11 representantes não gerará prejuízo para a sociedade civil, visto que algum deles sequer participa das reuniões do CONDEMA. O secretário pontuou que, quanto aos cargos efetivos e convencionados, o CONDEMA não proíbe a indicação dos mesmos, até mesmo para que haja uma recomposição nos quadros, e citou haver comissionados a tempo no setor público muito capacitados para a ocupação do cargo. O senhor Marques da Mata explicou hoje quem indica seus representantes é a instituição. Citou como exemplo a representação da Câmara, indicando o vereador. Não será um servidor efetivo da Câmara que participará do CONDEMA. Outra mudança foi as instituições passarem a definir suas representações, pois em gestões passadas, esta representação ficava vinculada ao vereador municipal. Em algumas secretarias, como titular, o secretário municipal. Desta forma, a participação tornava-se prejudicada na impossibilidade de comparecimento dos mesmos. A ideia é a desvinculação de participação obrigatória no Conselho pelo secretário, podendo indicar servidores mais qualificados, tanto efetivos como comissionados, para a sua representação. Em se tratando de representações de ONGs, o secretário explicou de acordo com o posicionamento e orientação da Procuradoria do município, a Secretaria não é permitido a participação de servidores públicos, mesmo que efetivos, para que não haja confusão em interesse de representação ou pressão aos funcionários. Em relação à proposta de treinamentos e capacitação, o secretário explicou que esta é uma proposta administrativa operacional e que já vem sendo montado em conjunto com a SEMAN e a Procuradoria, apresentado pela doutora Flávia Marquezini, um treinamento e capacitação para o novo CONDEMA. E citou que o projeto de lei encaminhado à Câmara com prerrogativa de aprovação não traz prejuízo ao CONDEMA nem à sociedade civil, apenas engrandecimento. O vereador Fabrício Gandini relembrou e manteve sua manifestação contrária à não representação por cargos comissionados, não concordando na geração de uma diferenciação aos efetivos, pois há cargos comissionados capacitados para tal. O vereador Fabrício Gandini pontuou que, de acordo com a explanação do secretário, compreendeu que o município não conta com participação efetiva nem da sociedade civil, nem do poder público, e questionou o porquê de serem mantidas essas representações se não há participação. O senhor Moraes complementou que não houve secretários secretarias, no caso aqui, né, tá, com acento, mas é secretarias que só querem assumir suas funções no CONDEMA.
citando que houve falhas de representatividades de ambas as partes. O vereador Luiz Emanuel citou ser esta a justificativa para a redução do número de representações. O vereador Fabrício Gandini e o senhor Moreschi salientaram para a necessidade de compreensão dessa desmotivação em participação ao Condema, sendo sugerido pelo vereador Gandini que seja feita uma proposta que deve ser colocada em lei com elaboração de texto de forma conjunta para a efetivação sobre os pontos citados do parecer jurídico da participação dos servidores públicos em ONGs e da implementação do custo de capacitação de conselheiros. O secretário Max salientou que ficasse claro em regulamentação do regimento interno a inclusão desses dois itens recomendados, citados pelos representantes da Câmara. O senhor Moraes questionou qual seria o impeditivo de efetivação em lei, já que o regimento interno do Condema já está em discussão há mais de um ano. O vereador Davi Ismael respondeu que o impeditivo estaria na lei orgânica, onde há atribuição exclusiva do Executivo, a organização e funcionamento de suas entidades, opinando que o funcionamento do Condema deve ser votado integralmente, disposto em ata, assumidos como compromissos os pontos colocados nesta reunião, anexado ao processo para posterior aprovação. O senhor Moreschi citou ter receio destas recomendações. O vereador Luiz Emanuel salientou que, de acordo com a fala do secretário Max, que essas recomendações serão feitas através de acordos, saindo da Comissão de Meio Ambiente e chegando ao Executivo como lei complementar. O vereador Devani informou fazer parte da Secretaria de Habitação e compreende as dificuldades em quórum nessas reuniões, sendo mesmo também membro da Comissão de Justiça na Câmara, e coincidirem horários de reuniões por realizarem-se em horários comerciais. Ele solicitou que sejam feitas adequações necessárias para desengessarem as representações do Conselho de forma que funcione de forma a agregar mudanças qualitativas no meio ambiente e ao município. O vereador Luiz Emanuel, em resumo, citou que será necessária ampla discussão para solucionar questões da diminuição da representatividade da sociedade civil junto ao Condema, sendo trazido pelo secretário dados sobre a renúncia de órgãos em participações do Condema. E para garantir a paridade, é preciso aplicar a redução, tendo como critério aplicado a falta. Mostrando um quantitativo de 7 entidades que não participaram do Conselho, avidamente. E solicitou ao secretário Max pensar soluções sobre as faltas dos conselheiros para encaminhares via Comissão de Meio Ambiente ao Executivo, para que sejam efetuadas as modificações necessárias dentro do que foi acordado nessa reunião. O secretário Max da Mata informou que a busca é por um debate qualificado dentro do órgão, Condema, e que a participação efetiva e que a Secretaria, SEMAN, não caminha sem anuência e participação efetiva do Condema, e que esta modificação que está sendo feita é apenas para manter o funcionamento do órgão na cidade. O vereador Luiz Paulo Amorim questionou se a UFS tem representatividade no Conselho. O senhor Moreschi informou que sim, e há também um pedido para que somente uma vaga a ser pleiteada por uma das duas instituições. O senhor Eranilton relembrou que, em primeira reunião com o secretário Max, como presidente do Condema, salientou sobre a necessidade de quebra ditatorial nas gestões do Condema, pois o órgão vinha trabalhando em descumprimento do regimento nas gestões anteriores e citou que há cerca de 20 pedidos de abertura de processo de acordo com o regimento devem ser abertos imediatamente. Também foi solicitada uma reunião extraordinária para tratar do tema esgoto de Vitória, que não foi realizado. O vereador Luiz Paulo Amorim questionou se a sessão também participa. O senhor Moraes disse que participa, porém corre o risco de ser retirada, bem como a FENDES, pois será criada
uma vaga única para 3 ou 4 entidades entrarem. O vereador Luiz Emanuel sugeriu haver uma contradição nos fatos relatados pelo senhor Moreschi, em solicitação que haja um aumento da representatividade da sociedade civil, já que a mesma falta às reuniões. E pontuou que a sociedade deveria estar estimulada às reuniões e que o desestímulo na participação não é prerrogativa somente do CONDEMA, mas de todos os conselhos, e dá-se pelas dificuldades de apresentar-se e participar das discussões, e dessa forma questionou se diminuindo o quantitativo não seria melhor para a celeridade dos trâmites, e caso não seja resolvido, que busque outra modificação. O senhor Moraes salientou ser necessário que os novos integrantes tenham estímulo e não desestímulo. Informou que a FINDES são conselheiros pagos e não faltam às reuniões, bem como a CESAM, e sugeriu que, já que o IEMA e IBAMA não desejam participar, incluísse 2 representantes da SEMAN para aumentar a representatividade do Estado, que está para ser cortada. Sugeriu também a inclusão de mais um membro da Secretaria de Saúde para dar mais corpos ao debate, estimular ao invés de retirar a representatividade. O senhor Eranilton informou que quer rebaixar as vagas do CPV, que sempre foram em número de 4, há 25 anos, rebaixando para 3 e colocando-as em quesito não obrigatórios. O senhor Moreschi levantou a questão de que o projeto de lei que fala sobre o esgoto de Vitória não foi analisado pelo CONDEMA, pois havia sido aprovado há 2 anos e que houve modificações pela PGM, e havendo modificações deveria passar por nova análise do CONDEMA. Porém, foi enviado diretamente para a votação da Câmara através do senhor Kleber Guerra. O secretário explicou que o CONDEMA tem papel consultivo e, mesmo que não aprove a proposta do Executivo ou Legislativo, a mensagem é encaminhada à Prefeitura, porém a palavra final é do Poder Legislativo. O prefeito pode ou não acolher os apontamentos feitos pelo CONDEMA no projeto de lei, mas a Câmara que aprovará o projeto final. Sendo assim, explicou que nenhum dos 2 projetos, nem do esgoto e nem de recomposição do CONDEMA, deixaram de seguir o rito processual com pareceres das comissões temáticas e jurídicos, passando pelo Conselho do CONDEMA com pareceres positivos e foram encaminhados à Câmara posteriormente, e frisou que muitas desistências dos conselheiros dá-se pelas discussões vagas e longas sobre regimento interno, não atendendo-se às reais necessidades do município, e sugeriu seja feita através da Comissão de Meio Ambiente. A sua indicação à Prefeitura, após encaminhar uma proposta de emenda à lei para que sejam incluídas mudanças para maior celeridade dos trâmites. O senhor Moreschi informou que, de acordo com o Código Municipal de Meio Ambiente, é determinado que todos os projetos de lei devem ser analisados pela plenária do CONDEMA e solicitou que seja solicitada cópia das atas das quais foram deliberados os projetos de esgoto e da recomposição do CONDEMA, na reunião com o secretário, que começou com 40 minutos de atraso, sendo necessário aguardar mais do que o prazo regimental devido ao atraso dos membros, os quais eram contactados via celular para a presença à reunião. E relembrou que, em fala, o secretário informou que os projetos de lei não precisam ser votados como registrado em áudio da reunião, a votação, e sim só para que os conselheiros deliberassem sugestões a serem feitas. O secretário Marques encerrou sua fala deixando documentos e relatórios trazidos e colocando-se à disposição para apresentação de outros documentos, explicando que, em relação aos projetos citados, contou com os pareceres da Procuradoria Municipal de Vitória para legalidade em deliberação e encaminhamento de votação à Câmara. O senhor Moreschi solicitou ao secretário que envie também o áudio, onde consta a fala de uma representante da PGM com a emissão de um laudo sem conhecimento do regimento interno. O vereador Luiz Emanuel informou que todo documento que puder ser anexado ao longo desse processo para sanar quaisquer dúvidas serão úteis.
o vereador frisou que essas comissões começaram a se reunir nesse formato na gestão do vereador Fabrício Gandini, que estão apenas começando, e frisou a importância do trabalho do senhor Moraes e sua militância, salientando que a Comissão de Meio Ambiente pode se reunir novamente de forma ordinária ou extraordinária para discorrer sobre esses demais temas, e complementou que o entendimento do que os pontos de convergência serão enviados pelo Executivo como emendas à lei que a Câmara votará é que serão discutidos em plenário as outras percepções sobre esse processo. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor vereador Luiz Emanuel declarou encerrada a reunião, solicitando ao serviço de apoio às comissões a verificação da próxima reunião desta comissão e posterior informação da qual, para constar o serviço de apoio às comissões, lavrou a presente ata que, depois de lida e assinada pelo senhor presidente, vereador Luiz Emanuel e os demais vereadores, membros da comissão. Palácio Atílio Vivaco, 15 de julho de 2015. Vereador Luiz Emanuel, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Serviço de apoio às comissões permanentes. Lido a ata, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Luiz Paulo Amorim. Definitivamente uma longa ata e não é à toa. Só para recordar, essa ata foi, da última reunião, está muito claro que foi lida aqui pelo vereador Luiz Paulo Amorim, mas ela foi uma reunião extraordinária, em consequência de uma reunião ordinária, onde nós trouxemos nas duas reuniões o representante do SOS Ambiental, Heraldo Moreski, para discutir composição do CONDEM, entre outros itens que a Câmara discutiu e votou na semana passada aqui, né? Enfim, ela está muito lúcida. Se Vossa Excelência não tem nada contrário, nós vamos dar como aprovado, vereador Fabrício Gandini. Vereador Luiz Paulo Amorim, aprovada a ata? Sim, vereador. Então tá. Então, vamos seguir a nossa pauta da reunião de hoje, lendo aqui para que todos tenham conhecimento, pauta da 4ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente da 17ª Legislatura. Presidente, vereador Luiz Emanuel, vice-presidente, vereador Fabrício Gandini, membro, vereador Luiz Paulo Amorim. Data 28/7, plenário Maria Ortiz, terça-feira, 14 horas. Ordem do dia. Pauta dos processos que terão seus pareceres apreciados e votados pelos membros da comissão. Processo número 1, processo número 11.411/2014, projeto de lei 408/2014, autor vereador Serjão. Ementa. Dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores nos estabelecimentos de veículos, que especifique da outras providências. Foi apensado ao processo 2548/2015, requerimento de plenário 35/2015. Na verdade, esse projeto, ele tinha recebido um parecer pela inconstitucionalidade, foi derrubado em plenário, retornou apensado um novo parecer dado pelo vereador Luiz Paulo Amorim pela constitucionalidade da matéria. Então, a matéria está em votação aqui na Comissão de Meio Ambiente. Como voto o vereador Fabrício Gandini. Acho que ficou melhor. Pela aprovação. Tendo em vista que nós estamos relatando na Comissão de Meio Ambiente. Fui o relator na Comissão de Justiça, continuo acreditando que o projeto é inconstitucional, no entanto, na Comissão de Meio Ambiente o projeto é bom. No mérito, aprovado. O vereador Luiz Paulo Amorim deu pela relatoria, eu vou votar com o vereador Fabrício Gandini. Matéria aprovada na comissão. Número 2, processo 2706/2015, projeto de lei 67/2015, autor vereador Vinícius Simões. Ementa. Altera o artigo 2º da lei 8.121, de 2 de junho de 2011. Relator fui eu, vereador Luiz Emanuel, e dei pela aprovação da matéria. Só para lembrar aqui, essa aqui é a lei que estabelece normas para a posse responsável de animais em Vitória, domésticos e ou domesticados no município de Vitória, da outra providência. O que o vereador Vinícius Simões faz com propriedade é alterar o valor da multa que vai caber àquele que não cumprir a lei, aquele que não tratar o animal de maneira responsável, ou seja, for flagrado descartando animal em qualquer canto da cidade, ou mesmo em qualquer outra atitude de maus tratos, entre aspas, aí, que envolva essa questão da irresponsabilidade de posse. Então, eu
não tenho dúvida nenhuma do mérito da discussão. Pergunta ao vereador Luiz Paulo Murim como vota. Vou acompanhar Vossa Excelência. Vereador Fabrício Gandini. Acompanho o voto do relator. Aprovado por unanimidade na comissão. Passa a mão da comissão, da nossa serviço. Processo número 2797/2015. Projeto de lei 68/2015. Vereador autor da matéria, o Devani Ferreira. Ementa. Proíbe o funcionamento dos equipamentos de som automotivos nas vias, praças, avenidas e demais lugares públicos no âmbito do município de Vitória. E da outras providências. Relator, vereador Fabrício Gandini, que relatou pela aprovação da matéria. Eu só queria perguntar ao vereador Fabrício Gandini, o funcionamento dos equipamentos de som no âmbito... isso envolve também os equipamentos de som em campanhas eleitorais? Deixa eu verificar, vereador, que tem tanto tempo que eu... Porque a minha impressão é que, se não for isso, está correto. É você pegar um funk aí, abrir às 10 da noite, ou às 5 da tarde, ou às 9 da manhã, na frente de qualquer um e soltar o som com muita... Como acontece várias vezes, isso realmente incomoda e não é bom. É o quê? Tá. Entendi. A assessoria está nos informando, vereador Fabrício Gandini, só para a gente poder alimentar rápido, é que a lei do vereador, a proposta de lei do vereador Devani Ferreira é que os equipamentos de som que ficarem parados, tocando qualquer tipo de música, incluindo os carros de som em campanha eleitoral, estão proibidos. O que está falando é exatamente isso. Descumprimento. Estou vendo se tem mais alguma... Ele faz no parágrafo uma exceção, né? É estranho, está no parágrafo, mas, enfim, ele primeiro ele veda totalmente, depois ele fala que só os parados. Então, ficou um pouco confuso, assim, do ponto de vista da técnica legislativa. Só que ele cria essa possibilidade desse entendimento, de ser só o veículo que esteja parado especificamente na praça, tá? Mesmo dessa forma, não é incomum, até porque a gente discutiu essa matéria por 2 vezes aqui. Nós já proibimos em determinado momento que os equipamentos de som em campanha eleitoral continuassem valendo. Depois nós voltamos atrás da Câmara e desconsideramos isso e mais uma vez desobrigamos, colocamos a alternativa como quem quiser colocar, coloque. Só para o que a gente percebeu aqui é que essa legislação foi criada em virtude daquela confusão que teve, inclusive ele anexou aqui documentos, aquela confusão que teve na Rua da Lâmina, aqueles carros parados, né, uma série de transtornos naquele momento em que os caras param, né, e abrem o capô do carro. Só uma então, pergunta assim, aqui, Excelência. A questão de, por exemplo, uma festa junina, o cara leva um mini trio elétrico. E aí? Essas festas têm que ter autorização, né? Então, assim, quando você tem autorização da prefeitura... Mas o projeto contempla aí, em caso de... ele está falando do equipamento... Fica expressamente vedado do funcionamento dos equipamentos de som automotivos, bem como equipamentos sonoros assemelhados nas vias, praças, avenidas e demais logradouros públicos no âmbito do município de Vitória. A proibição de que trata o artigo aplica-se aos veículos que estejam parados ou estacionados em vias e praças públicas, bem como em espaços privados de livre acesso ao público, tais como postos de combustível e estacionamento. É uma legislação complexa de se entender, porque assim, ela faz uma proibição sem criar as exceções. As exceções, né? Exatamente. Eu acho, por exemplo, vereador Fabrício Gandini, não é incomum, aliás, é absolutamente razoável, dentro do processo eleitoral, um candidato pegar um carro de som, parar em frente à ponte Ayrton Senna, por exemplo, enquanto ele fica lá panfletando seus jornais e conversando com as pessoas. Sim. Então, isso não pode estar proibido, até porque é uma incoerência com relação a tudo que nós já discutimos aqui na casa. Eu sugeriria, eu posso fazer isso se vocês quiserem, ou então um de nós façamos. Pedir vista ao projeto e emendá-lo. Ok, deixa eu ver como é que ficou na Comissão de Justiça aqui. Já foi aprovado? Foi, né? Foi. Não foi nem pela inconstitucionalidade, não, foi pela constitucionalidade. Podemos depois conversar. Acho que a gente podia aprovar vistas para fazer uma análise melhor.
Quer ficar? Eu fico. Eu peço, então. Vereador Aí eu Fabrício. faço a alteração no meu próprio parecer. Perfeitamente. Eu acho que a sugestão, modestamente aqui, é de excetuar o processo eleitoral, os equipamentos de som no processo eleitoral e aquilo que o vereador E as acabou de dizer. autorizadas. E as autorizadas. Não é isso? Acho que a gente dá uma contribuição belíssima para que o projeto do vereador vire uma lei inteira, né? Muito bem. Vistas autorizado ao vereador Fabrício Gandini, processo número 3, 4, né? A numeração está errada aqui. 4. Tem 2, 3. Processo número 4086/2015, projeto de lei 100/2015, autor vereador Fabrício Gandini. Ementa, acrescenta área no Parque Municipal Fazendia Roberto Anselmo Cautix. O relator foi o vereador Luiz Paulo Amorim, parecer do relator pela aprovação da matéria. Eu absolvo e concordo com o relator, matéria aprovada nessa comissão. Quer comentar alguma coisa, vereador Fabrício? Só, ao lado da área da Fazendinha, nós temos uma área de proteção ambiental, que é uma ZPA2, que ela foi aprovada, que era uma área de proteção ambiental devido ao loteamento, só que não era pública. Ela ainda permanecia de posse de um particular, apesar dele não poder construir nada lá. Nos últimos dias do primeiro mandato do João Coser, eles fizeram uma modificação na legislação, cedendo uma parte dessa ZPA para construção e passando para o município o resto dela. Então, assim, foi uma forma, apesar de eu nunca ter conseguido, vereador Luiz Emanuel, o processo que fez o loteamento, porque eu acho que não poderia ter sido feito isso. Porque se o loteamento já previa uma área de proteção ambiental, não existia mais possibilidade de lotear de novo. Eles lotearam novamente, isso foi apagadas as luzes do primeiro mandato do João. Questionei, mas nunca tive acesso ao processo. Até hoje eu peço o processo do último, ninguém acha o processo na prefeitura, por quê? Porque o loteador ainda tem obrigações naquela área, que ele não colocou todos os postes que deveria ser colocado, então assim, ainda tem obrigações naquela área. Só que, de qualquer forma, como teve um ganho para o município, a gente acaba, porque a área de proteção passou para a posse do município, apesar dele da outra pessoa não poder fazer nada. Só que a gente sabe como é que funciona, passa 2 mandatos, 3 mandatos, daqui a pouco ele consegue juridicamente lotear de novo. Então, como passou para o município, acho que é um ganho de fato. Mas essa área não está ligada a nada, ela é simplesmente uma ZPA. O que a gente está fazendo? Já ligando ela ao parque, até para garantir que não haja mais nenhum loteamento na região. Então, assim, que possa ser feito caminhos dentro dele, né? A gente pode usar essa ZPA como parte do parque, parte de uma contemplação. Foi aquela área que pegou fogo em janeiro, fevereiro, né? E a gente já está cercada. Inclusive, nós tiramos, foi no segundo mandato do João Coser, eu consegui, com o secretário, tirasse quase 40 toneladas de construção civil que o pessoal jogava nessa área. Cercamos a área, entulho da construção civil, que construtora jogava lá, uma coisa absurda, nunca vi aquilo. Então, cercou tudo e agora a gente está pedindo para anexar a fazendinha para que tenha um ganho real, que a gente possa, no futuro, fazer aí pista de contemplação, né, que esse local possa ser preservado de fato. Então, essa é a intenção do projeto. Muito bem, muito obrigado pela explicação. Importante para a cidade de Vitória esse processo. Matéria aprovada na comissão. Processo número 5, item 5, processo 4353/2015. O projeto de lei é o 118/2015, o vereador Luiz Emanuel. Ementa, proíbe a locação ou cessão de cães para fins de guarda no município de Vitória e da outras providências. Relator foi o vereador Fabrício Gandini e a matéria, o relator, pela aprovação da mesma. Bom, eu acho que a ementa por si só justifica, né? Isso não é um comércio, não é uma relação harmoniosa dentro da cidade. Na verdade, as denúncias de maus tratos contra esses animais que estão cedidos aí, ou locados para segurança, elas são inúmeras. Tem 2 ou 3 pontos aí que nós estamos investigando
no entorno da Grande Vitória, dentro da Grande Vitória, na verdade, não é no entorno, em alguns municípios, não vou dizer aqui agora porque está em processo de investigação, mas que criaram quase de maneira clandestina, vereadores, espaço para criar esses animais, e eles são tratados de maneira mais aprisionada impossível. Então, transformam os animais que deveriam, em tese, e como devem ser os animais, em animais absolutamente serenos e animais absolutamente hostis, sobre o argumento de que esses animais precisam construir segurança para as empresas, etc. Enfim, tem muitas contradições aí que nós não conseguimos assimilar e não concordamos, e por isso a gente está legislando sobre essa matéria para a gente, no município de Vitória, eu quero dizer com Vossa Excelência com muita franqueza, que não há indício, mas para que não aconteça. A lei ela vai preservar a cidade. Na verdade, nós estamos criando em Vitória em relação ao bem-estar animal, é uma barreira de proteção. É como se a gente estivesse colocando uma camada no nosso entorno aí, de proteção de políticas públicas, de fato, para que não aconteça aquilo que acontece em outros municípios e para que os outros possam ter a gente como exemplo. Essa é a verdade. Então, vereador Luiz Paulo Amorim, estou explicando, o vereador já deu pela aprovação como relator. Eu vou acompanhar o relator. Alguém mais quer considerar alguma coisa sobre o projeto? Então, nós... Quer falar? Não sobre projetos, sobre outro... Pois não, então está encerrada a nossa pauta. Antes da gente encerrar, eu vou abrir para as considerações finais dos vereadores. Vereador Fabrício Gandini. Queria dar um informe. A gente teve, umas 2 semanas atrás, nós tivemos uma situação muito particular. Quem passava ali na Dante Michelini sentia um cheiro insuportável de esgoto. Luiz Paulo, né, foi da Cesan, então vai saber do que eu estou falando. E nós estranhamos, porque, apesar de nós convivermos com aquela estação de esgoto já há mais de 20 anos, existe um nível de odor que a gente, vamos dizer assim, está tolerado pela população. Há 2 semanas atrás começou um nível totalmente fora de controle, fora do normal. Fizemos um pedido à Cesan que a gente fizesse a visita. Nesse momento não nos foi informado nada do que estaria ocorrendo. Foi prontamente aceito, isso aí é importante registrar, foi prontamente aceito, marcamos para o dia de hoje, hoje tem 2 semanas atrás. Em função desse... Mas o negócio foi piorando, a gente fez uma postagem, inclusive, para relatar o problema e saber se as pessoas, em outros horários dos dias, se tinha esse problema. Sexta-feira agora saiu a notícia, acho que foi um pouco da provocação do post, as pessoas se manifestando, a Cesan se pronunciou falando que estava fazendo uma modificação, ela esvaziou um tanque e tirou os aeradores. Quando você tirou os aeradores, quando estava voltando o esgoto in natura entrando no tanque, não tinha os aeradores ainda. E isso ficou só com tratamento biológico e não com tratamento mecânico, técnico. Então, assim, tinha que esperar pelo menos 1 semana para encher, para depois botar novamente os aeradores. Nessas semanas que ocorreu isso, ficou insuportável. Uma falha foi a não comunicação. A comunidade de Jardim Camboriú é uma comunidade atuante, não teve nenhuma comunicação com a comunidade, então foi uma falha. Na realidade, o engenheiro responsável nos falou que não esperava que o odor fosse ficar tão grave, então, por isso, talvez, a não comunicação. Só que nós, aí, a partir desse problema, a gente já convive com esse cheiro. É claro que ficou insuportável, então a gente tomou uma medida mais rápida. Ele já está voltando ao normal, eles já estão botando os aeradores. Hoje a gente esteve lá pela manhã, eles estão colocando os aeradores. Só que nós fizemos algumas propostas, porque eles afirmam que não tem cheiro nenhum. Eles afirmam que não tem cheiro. E a comunidade afirma que todo dia, certo horário, à noite principalmente, tem o cheiro.
Todos sentem que passam ali na praia, ou depende do vento, passam na praia ou do lado da Norte-Sul, ou na Norte-Sul ou na Dante Michelini. Eles falam que não tem, eu acho até que eles estão acostumados com o cheiro, então, e é natural, você vai acostumando. E existe um dispositivo que chama, é até engraçado, nariz eletrônico, que é um sensor de odor. E isso é utilizado em outros locais. Então a gente fez essa proposta hoje, a CESAM, para adotar esse, até porque o nariz deles não estão funcionando muito bem. Então o nariz eletrônico ele teria tecnologia que poderia acusar quando está passando de um tal certo limite. Além disso, vereador Luiz Emanuel, é importante porque a gente está na Comissão de Meio Ambiente, além disso a gente fez outra proposta, que é a criação de um grupo de WhatsApp, em que as pessoas daquela região possam emitir, falar, ó, hoje o cheiro está... Isso foi feito na Aracruz Celulose, foi feita uma parceria, a comunidade indica quando tá muito... o odor está muito forte. Isso foi feito já lá e estamos implantamos hoje, na realidade, né? O bairro Jardim Camburi já criou o grupo, a comunidade já está botando para as pessoas que têm interesse, que moram próximo daquela região, para indicar os horários, o que está acontecendo, até para que haja uma ação efetiva por parte da CESAM. Então, assim, cumpre a me informar essa casa, né, que a gente está fazendo esse trabalho. Tem uma sugestão que a próxima visita que a gente faça à CESAM, e eu já solicitei lá, seja sobre a questão do esgoto que é tratado, ele é jogado lá no córrego, lá atrás no mangue, né? Que a gente pudesse fazer essa visita naquela região também. É tratado 80 e poucos % de limpeza, vamos dizer assim, ele consegue chegar a 80 e poucos % de tratamento toda a água, porque eu recebi informação como se 20% não fosse tratado. Não é 80% é tratado da água, não que fica 20% para trás. É 80% que chega no nível de pureza. E isso é aceitável pelos órgãos ambientais, isso é diluído dentro, é tolerável, vamos dizer. Existe tratamento mais eficaz? Existe. Nós temos aqui no Mulembá um equipamento mais moderno. Então, assim, eu fiz a solicitação, mas como depende da Infraero também, porque é uma área da Infraero, eles estão para marcar. Então, eu sugiro que a gente possa, eu divulgo a data para vocês, a gente possa fazer essa visita em conjunto, que é também uma das fontes de vistoria que a gente precisa. Estava entupida até pouco tempo, foi quando deu aquela mata paludosa lá, queimou a mata toda, deu uma complicação grave naquela área. Então, assim, a título de informe, eu achei importante a gente relatar, porque foi no dia de hoje. Então, no dia de hoje foi sugerido o nariz eletrônico e foi criado o catingômetro lá em Jardim Camburi. Bom, parabenizar o vereador Fabrício Gandini. Redundância, o vereador Fabrício Gandini tem uma responsabilidade enorme com toda a cidade de Vitória, mas naturalmente tem um apreço muito particular pelo bairro onde reside, onde nasceu, e Jardim Camburi tem lá seu ilustre representante na defesa dos seus interesses aqui na Câmara de Vitória e na cidade. Bom, alguma consideração, vereador Luiz Paulo Murim, por favor? Não, excelência. Nada mais agradecer a participação aí. Pois não, pode ir. Não, só agradecer a participação com Vossa Excelência e esperar que possamos fazer uma boa sessão logo mais às 16 horas. Muito bem. Nada mais a ver a tratar. Agradecemos a presença de todos os senhores e declaro encerrada a reunião, convocando os senhores vereadores e todos aqueles que também quiserem participar para a próxima, que se realizará no próximo dia 25 de agosto de 2015, às 14 horas, no plenário dessa Casa de Leis. Boa tarde.